Portanto, Natal para o cristão não é sinônimo de presentes apenas. Não é sinônimo apenas de festa nossa, onde nós apenas nos reunimos como família. É também e principalmente a celebração do Verbo encarnado Jesus Cristo. Os cristãos, quando celebram o Natal, eles celebram o dia em que Deus se fez carne. E esta é a maior e a melhor notícia que essa humanidade poderia ouvir. Sim, Deus se fez carne. Portanto, por isso, no advento nos preparamos para celebrar com gratidão, com plenitude, o nascimento de Jesus Cristo. Amém? Hoje iniciamos uma série nova, Sermões Natalinos, onde nós iremos construir a partir das músicas registradas no Novo Testamento, as músicas natalinas, as músicas cristãs, escritas, proclamadas, proferidas, cantadas por homens e mulheres da Bíblia. Nesses 4 domingos diante de nós até o Natal, nós iremos passar pelos cânticos dos anjos e alguns cânticos de pessoas que adoraram a Deus, como hoje. Hoje nós iremos ministrar o sermão Magnificat, o cântico de Maria, que ao ouvir a boa notícia do Salvador, hinou, cantou, proferiu, proclamou um hino de gratidão a Deus. Amém? Convido os irmãos a abrirem comigo Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. E que Deus abençoe o galardão de quem trouxe café hoje aqui. Aleluia. Cântico de Maria, Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, dos versos 46 aos 55. Poucos versículos, onde nós iremos ser ministrados por essa cachoeira do amor de Deus. Amém, meus irmãos? Quem achou diz amém? Com reverência, vamos ler a palavra de Deus. Aleluia, diz assim. Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atendeu para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes do seu trono, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e aos seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Oremos mais uma vez. Senhor Jesus, que alegria estarmos aqui, Senhor, diante de um texto de uma mulher que começou respondendo ao Senhor, que a minha alma engrandece ao Senhor, e que o meu espírito se alegra em Deus. Jesus, eu oro que a sua palavra pegue as almas abatidas nessa manhã, e que essas almas abatidas saiam daqui, mesmo que pequenas, engrandecendo um Deus grande. Eu oro, Senhor, para que todas as pessoas que entraram aqui com um pouco de tristeza, algumas pessoas aqui com poucos motivos, aparentemente para louvar e se alegrar. Senhor Jesus, eu oro para que eles terminem como Maria. O meu espírito se alegra em Deus. Nos abençoe, Senhor. Que eu não fique aquém
e que eu não vá além do que a sua palavra tem a dizer nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Tempo de Natal é sinônimo de música, cantatas. As tradicionais melodias são tocadas até a exaustão, seja no comércio, nas diversas apresentações de grupos, orquestras, ou até como o lindo coral aqui da nossa igreja, que foi conduzindo o nosso canto congregacional nessa manhã. No nosso culto cristão não é diferente. Afinal, irmãos, queremos celebrar e nos alegrar em conjunto com os louvores que trazem o sentimento de que estamos mais próximos uns dos outros, pois reconhecemos que a presença de Deus continua edificando nossas vidas e continua, assim como na visão do apóstolo João, em Apocalipse, Cristo continua caminhando por entre os candelabros. Cristo continua caminhando entre a igreja, isso mesmo, entre os corredores da igreja. Segundo o olhar de Jesus, ele não vê apenas crianças caminhando, ele não vê apenas espaços vazios de cadeira. Jesus, ele caminha no meio da sua igreja. Da mesma forma, o tempo de Natal nos lembra disso, de que Deus está próximo, de que Deus está presente. E nós sentimos esse clima no ar. Pessoas celebrando finais de ano, festas de firma, encerramento de ministérios, encerramentos de grupos, um sentimento de que o ano que passamos é necessário nós nos reconstruirmos de novo em relacionamentos verdadeiros. É tempo de trocarmos presentes, não apenas porque queremos dar algo que não podemos comprar, para tentar se aparecer algo que não somos. O presente nada mais é, e eu tenho um olhar bem otimista com os presentes de Natal, porque a história de Natal é a história de um presente, de um Deus que misericordiosamente, graciosamente, se auto-ofertou para a humanidade. Portanto, os cristãos, até quando se presenteiam, estão nada mais, nada menos do que rememorando, ou até mais otimista, redramatizando a história da encarnação, desse Deus que se presenteia, desse Deus que é dádiva, desse Deus que é graça, desse Deus que dá do seu e sempre dá de si também. É um Deus que não apenas oferta, mas se acompanha, se coloca como oferta de aroma agradável, como diz os escritos do apóstolo Paulo. Um Deus que é uma oferta de sacrifício suave diante de Deus. Hoje eu gostaria de trabalhar 5 pontos com os irmãos. Primeiro ponto, por que tanta música na Bíblia? Não sei se você percebeu, na nossa introdução, antes de ler o texto bíblico, nós falamos que há muitos cânticos no Novo Testamento. Nada mais, nada menos do que nós estamos diante de um período onde nós celebramos a canção do amor de Deus sendo derramada e entoada através do nascimento de Jesus Cristo. Por que tanta música na Bíblia? Segunda pergunta que nós procuraremos responder: por que o Cântico de Maria, esse que lemos hoje, nos leva a cantar? Terceiro, como que o Cântico de Maria me leva a cantar nos dias difíceis? Quarto, as razões, o conteúdo do Cântico de Maria. E por quinto ponto, assim querendo Deus, como este cântico nos convoca a se comprometer com Deus. Amém? Estamos juntos? Vamos ao primeiro ponto, então, de contextualização textual. O maior livro de todos na Bíblia, ele é um livro de cântico, chamado Salmos, com 150 capítulos, recheado de canções e adoração. No Novo Testamento não é diferente. Nós temos expressões musicais, as quais chamam a atenção, como os cânticos hebraicos do Antigo Testamento. Agora nós temos os cânticos do Novo Testamento, também da mesma estrutura, até gramatical. Por quê? Todos os salmos de adoração nada mais era como em resposta a algum feito de Deus. O Deus de Israel abriu o Mar Vermelho. Então eles cantavam em Salmo 136, se não me fugiu a memória agora, porque Deus abriu o Mar Vermelho
porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Os cânticos nada mais eram do que uma reação, do que uma resposta às obras de Deus. Portanto, no Novo Testamento, nada mais diferente, na verdade, é a mesma coisa. Nada mais é do que pessoas recebendo algo tão incrível, tão esplendoroso da parte de Deus, que eles procuram responder de alguma forma. E essa resposta sai em melodias, sai em canções, sai em poemas. Interessante, irmãos, que o Natal de Jesus é a festa do cântico e da música, e Lucas é o primeiro hinologista da história da igreja. Isso mesmo, Lucas, o que escreveu o Evangelho de Lucas, a qual lemos hoje, é a primeira pessoa versada no estudo de hinos e de cânticos cristãos. Lucas era médico por profissão, mas historiador por vocação. Por isso que ele documenta com muita fidelidade e com muita simetria 5 cânticos natalinos, nos ensinando que o evangelho ao homem vem de forma até musical. E a música cumpre um papel importante na vida dos cristãos. Os 5 cânticos natalinos, de forma bem breve e resumida, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1 e 2, são o Magnificat, que nós lemos hoje, que é o cântico de Maria, o cântico de Isabel, Lucas 1, 42, um louvor que expressava o reconhecimento que Isabel tinha, que diante dela estava o Salvador, ainda que dentro do ventre de Maria. Terceiro, Benedictus, o cântico de Zacarias, ainda no capítulo 1 de Lucas, verso 68 a 78. Em quarto, nós temos o tão famoso Gloria in excelsis Deo, o cântico dos anjos, Lucas capítulo de número 2, verso 14, aonde os anjos glorificam o Senhor nas alturas, anunciando que chegaria ao Salvador, que chegaria o Salvador. E por último, o Nunca Admites, o cântico de Simeão. É o último cântico registrado e é também o último cântico da vida de Simeão, que tinha uma promessa na vida dele, que antes dele partir, ele veria com os próprios olhos o Senhor. Essa promessa se cumpre, Simeão canta, e aqui nós temos o registro dos 5 cânticos natalinos no Novo Testamento, expressando gratidão, amor, adoração a Deus pelo fato, pelo anúncio de Jesus encarnado. Por que tanta música na Bíblia, pastor? Por 2 razões. Os irmãos que gostam de anotar, né, que sempre trazem o caderninho, vou ser um pouco misericordioso com vocês. Primeira razão, se você quiser anotar. Primeira razão, por causa do Evangelho. Você pode anotar somente isso. Por que tanta música na Bíblia? Primeira razão, por causa do Evangelho. Preste atenção na explicação. Porque Deus fez em Jesus Cristo uma obra tão magnífica, tão esplendorosa, maravilhosa, que indubitavelmente essa obra nos cativa, irmãos, e nos convoca a louvar a Deus com cânticos de adoração. Não é suficiente simplesmente decorarmos a gramática do Evangelho. É necessário nós celebrarmos o Evangelho. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: meu irmão, não adianta saber a gramática do Evangelho se a tua alma não celebra as verdades dele. Meus queridos irmãos, isso é incrível. O Evangelho não é apenas um conto gramático, intelectual, etéreo ou lógico. Ele não está preso a um sistema filosófico onde basta apenas eu decorar e saber pronunciar corretamente, que já é o suficiente. Eu sei que nós vivemos numa nação de 265 milhões de pessoas, com 65 milhões de evangélicos, e desses, menos de 5%, pasmem, menos de 5% sabem responder o que é o Evangelho. Mas isso não quer dizer que a resposta para esse dilema é apenas sabermos a gramática do Evangelho, sabermos responder intelectualmente.
é mais do que isso. Nós não somos formados apenas por razões lógicas, nós fomos formados por pactos, por amores. Nós somos formados por afetos, por afeições, por emoções. E sim, nós precisamos fazer com que aquilo que cremos seja unido e embale aquilo que sentimos, a tal ponto de que, assim como uma chaleira pia, depois que chega a certo grau, né, de temperatura, a nossa alma, à medida que o Evangelho afeta diretamente o nosso coração, a nossa vida, meus irmãos, precisa ser traduzida. Nós precisamos expressar um aroma agradável a Deus em adoração. Não é suficiente decorar, é necessário celebrar o Evangelho. Então a primeira razão do porquê existe música na Bíblia é porque ela é um meio pela qual as verdades do Evangelho não são apenas decoradas, mas celebradas pelo povo de Deus. A segunda razão é por causa do caráter pedagógico. É isso mesmo, por causa do caráter formativo. Aristóteles, me dá licença aqui, eu vou citar aqui, tá? Um Aristóteles para os irmãos, um recorte do que ele fez de bem, tá bom? Fiquem calmos. Um recorte aqui de Aristóteles, ele diz bem assim, sobre a importância da música. Aristóteles diz assim: a música usada dignamente é um dos meios mais eficientes para a educação e instrução de um povo. Ela tanto tem a relação com a formação do caráter, como também como objetivo central para mudar o futuro de crianças. Aristóteles acreditava que uma nova geração poderia ser educada, não apenas pelo sistema professoral, professor-mestre, mas que poderia ser formada a próxima geração por intermédio de poemas, por intermédio de música, por intermédio da arte. Nós também podemos educar, nós também podemos formar as pessoas. Portanto, irmãos, música na Bíblia não está ali apenas como um objeto de celebração. Agora nós vamos mais fundo. A música está na Bíblia como um objeto de catequização, com a palavra mais original de catequização. O processo de educação. Está ali para educar o povo de Deus. Está ali para ensinar o povo de Deus sobre as verdades de Deus. Repete comigo. Aquilo que a igreja canta é aquilo que a igreja crê. Irmãos, aquilo que a igreja canta é aquilo que a igreja crê, porque a canção, a música é a teologia viva de um povo. Por que a música é tão importante na Bíblia? Porque a música não é usada apenas como um aparato de celebração antes da palavra. A música, ela está a serviço da palavra. A música, ela faz parte do ministério de ensino. Equivocadamente, nós separamos, né, ministério de música, como se fosse só pessoas direcionadas a levar pessoas a louvar a Deus. E do outro lado, pastores e mestres, pessoas dedicadas ao aconselhamento e ao ensino cristão. Meus irmãos, diante da cosmovisão bíblica, isso está entranhavelmente conectado, como um molho agridoce do Subway. Aquela cebola agridoce, quando você coloca, né? Por que você está rindo, William? Você gosta também? Irmãos, é maravilhoso molhos agridoces, porque tem essa preciosa mistura, onde nós misturamos os sabores. Irmãos, música é ensino, é ministério da palavra, onde nós estamos aqui pregando o evangelho. O que nós cantamos hoje só em Jesus? Vitorioso ressurgiu, dos meus pecados redimiu. Nós não estamos apenas cantando aos céus para Deus ouvir, nós estamos evangelizando a nossa alma. Nós estamos ensinando as crianças aqui que, até de forma despretensiosa, algumas informais, outras até sorrateiras, estão aprendendo. Podem ter certeza disso. Quantos que são pais aqui, levantem a mão comigo assim, bem com fé. Quantos durante a semana, esses mesmos pais, as crianças cantam as músicas da igreja também? Irmãos, porque a música é pedagogia. Vou ser bem sincero com vocês. O que nós mais lembramos
durante a semana? Da pregação do pastor ou das músicas que foram cantadas? Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros, gente. Por que aqui na nossa igreja, quando você... E para nós aqui na nossa igreja não tem problema isso. Sabe por quê? Porque as canções estão alinhadas com a pregação. Nós criamos um sistema de inário, onde aquilo que cantamos são as mesmas verdades do que pregamos. Por isso que nós não escolhemos a música do momento. Nós escolhemos a música da mensagem. Não é a música do momento, a que mais está todo mundo cantando, mas é a música que sempre foi cantada nas Escrituras e a música a qual Deus quer que a sua igreja cante, por intermédio da que será pregado. Isso é mais importante. Portanto, irmãos, é importante sim lembrarmos da música e desenvolvermos a importância desse caráter musical na igreja. A música tem um poder formativo, de formar em nosso imaginário uma imagem a respeito sobre quem Deus é. Por isso que a música é uma ferramenta de discipulado. Isso mesmo, pastor, quer dizer que quando nós estamos louvando na Bíblia, eu estou participando de um discipulado. Isso mesmo, meus irmãos. Sabia que você está participando também de um discipulado coletivo, quando nós estamos cantando juntos? Nós estamos sendo discipulados em nosso coração, estamos discipulando o outro, e nós estamos nada mais, nada menos do que antecipando o dia em que o pastor de nossas almas, o Jesus Cristo, estará na nossa frente, pastoreando, discipulando os nossos corações. E não teremos palavras para expressar a Ele. Quando o vermos pessoalmente, teremos canções de adoração a Ele. Nós não vamos chegar diante de Jesus. Jesus, eu estou te vendo agora que você voltou, e agora você está comprovando todas as minhas teses escatológicas. Não, quando Ele chegar, nós vamos cair diante dEle e falar: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, e com seu sangue comprou para Deus homens de todas as tribos, línguas e nações. Como diz capítulo 4 de Apocalipse: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quando Jesus voltar, as nossas teses irão cair ao chão, e o que sobrará é um incenso de adoração subindo as narinas do nosso amado. Aleluia. O cântico de Maria, irmãos, nos leva a cantar. Sabe quando você está tão alegre que começa a cantar sozinho? Tem pessoas que participam dessa mesma religião, que cantam sozinhos aqui. Irmãos, eu não me refiro quando você ouve uma boa música. Não estou falando daquela música muito boa ou aquela música chiclete, que fica na cabeça, sabe, que não sai. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que você está tão alegre, sabe, a tua alma assim está regozijando, que você começa a cantar. Você começa a cantar. Perceba, o cântico de Maria é muito parecido com isso. Este cântico é uma reação à grandiosa obra de Deus na vida dela. Olha que interessante o anúncio e a encarnação do Deus que está se tornando homem, irmãos. Está vindo, participando e por intermédio dos fios da alma, das afeições do homem, passando por essas cordas da alma de Maria, que estava participando da história, do enredo da salvação. E Deus estava usando os sentimentos de uma mulher que, diante daquele encontro, daquela notícia, não conseguia nada mais, nada menos do que adorar a Deus, de que engrandecer o nome de Deus, e dizer que o espírito dela exultava, se alegrava em Deus. E aqui nós chegamos ao nosso terceiro ponto. Se o primeiro ponto, por que música na Bíblia? Primeiro, por causa do Evangelho. Segundo, porque a música é formativa. E no nosso segundo ponto, por que o Cântico de Maria nos encoraja a cantar? Porque o conteúdo do Cântico de Maria é o Evangelho, é uma resposta. O nosso terceiro ponto aqui, meus irmãos, o Cântico de Maria nos ajuda a cantar em dias difíceis. E aqui eu não quero ser insensível, aqui eu não quero dar uma de sensacionalista. Já viu o pastor sensacionalista? Que ele prega, parece que para anjo, não para pessoas. Eu sei que eu não estou pregando para anjos aqui, eu estou pregando para seres humanos. Eu estou pregando para gente que sofre. Eu estou pregando para gente que tem semanas
que não tem vontade de orar, que tem semanas que é difícil ler a Bíblia, que parece que aquelas gramas da Bíblia Sagrada parecem pesos, parecem toneladas, para virar uma página o sono vem, para conseguir ler um capítulo, meu Deus, a gente consegue acordar cedo, ir para academia, trabalhar, faz tudo, mas quando a gente vai ler a Bíblia, a gente cansa. A gente é leão para fazer muitas coisas, mas quando a gente vai para a palavra, para a oração, parecemos gatinhos, indefesos, que não conseguem ler um capítulo sem sentir sono. E eu sei que a gente luta, irmãos, eu sei que a gente luta. Eu sei que a gente luta contra a nossa carne, eu sei que a gente luta contra Satanás e seus demônios, eu sei que eu não prego para anjos nessa manhã. Eu sei que a maravilhosa obra que aconteceu na vida de Maria é incrivelmente exemplar e inspirador, mas não é a nossa realidade. Muitas vezes durante a semana o que nós estamos experimentando são doses de desesperança. Parece que é uma faca que corta a gente devagarinho. Parece que é difícil você passar pelo que estamos passando. Sabe que o mais incrível do Evangelho, irmãos? O Evangelho ele não tem uma visão utópica da realidade. O Evangelho não diz para a realidade assim, estamos passando por problemas. Não, irmãos, declare que é vitória. Não, só declarar que é vitória. Olhe para os problemas e diga palavras positivas. E diga, isso será transformado em nome de Jesus. Isso será mudado, sabe? O Evangelho não é essa visão pequena. Essa visão religiosa, utópica, pagã. Onde que nós acreditamos que a realidade não nos é dada como um presente também. Sabe que o Evangelho é incrível? Que o Evangelho é o óculos pela qual nos faz ver a vida como ela realmente é. O Evangelho não é uma bolha. O Evangelho, igreja, não é vivermos dentro de um sistema de aprisionamento. O Evangelho, na verdade, é a verdadeira liberdade. Viver o cristianismo nada mais é do que não entrar numa bolha, mas sair de uma bolha e ser liberto para viver e voar realmente quem fomos chamados para ser e viver a vida que fomos chamados para viver. Não, esse negócio de evangelho, de cristianismo, isso foi uma fase da minha vida. Não, isso daí é uma bolha. Já viu a pessoa quando ela está se tornando liberal? A pessoa quando está desviando, ela fala assim, não, ir na igreja é a bolha dos evangélicos. E aqui tem a bolha da classe política. Aqui tem a bolha dos empresários. Não caia nessa visão de bolhas, porque o mundo inteiro está em trevas. Essa é a visão correta de ver a Bíblia, de ver o mundo, como a Bíblia nos ensina, que estávamos em trevas, filhos do ódio, da ira, e o Evangelho é a mão que nos resgata. Nós não estávamos dentro de uma bolha, nós estávamos dentro de um túmulo, como Lázaro. Nós não estávamos presos de uma bolha, irmãos, tentando se libertar. Nós estávamos mortos, segundo o apóstolo Paulo, em nossos delitos e pecados. E milagrosamente a mensagem do Natal é que Jesus se faz carne, entra dentro do túmulo, diferente de Lázaro. Com Lázaro ele fala, Lázaro, vem para fora. A história da salvação não. A história da salvação não é, ei humanidade, vem para fora. É, ei humanidade, eu vou ir aí com vocês. Os meus pés santos pisarão nessa terra pecaminosa. As mãos que criaram o universo serão sustentadas pelo braço de uma mulher pecadora, Maria. As mãos que criaram, as mesmas palavras que criaram a humanidade, viverá aos primeiros anos da sua vida sem aprender a falar. Aquele que criou o mundo falando, passou os primeiros anos de sua vida apenas chorando no colo de Maria. Aquele que tem poder de sustentar os anjos, o cosmos com suas mãos, começou a ser sustentada pela doce serva Maria, que atentou rapidamente e obedientemente a voz do Senhor, foi sustentado. Esse Deus vem, esse Deus se faz morte, diferente de Lázaro, ei, vem para fora, ei, humanidade, vocês estão mortos, então eu vou morrer junto com vocês, só que diferente de vocês, eu não vou apenas morrer e ficar ali, diferente de vocês que morreram por causa do pecado, eu vou levar sobre si o pecado. Eu vou morrer a morte de vocês.
E porque eu sou mais poderoso do que a morte, eu vou ressuscitar, triunfando sobre aquilo que matava vocês, para mostrar que eu sou o novo e vivo caminho diante de Deus. O Cântico de Maria nos ensina a cantar em dias difíceis, porque a história de Maria não é uma história de uma mulher que obedeceu a Deus num conto de fadas, mas é a história de uma mulher que obedeceu a Deus e que a sua obediência trouxe frutos amargos na vida dela. Você sabia que uma mulher, na condição dela, ao passar pelo que ela passou, ela deveria, porque o filho não era de José, não é verdade? Era de Deus Pai. Mas como que prova para o pai dela? Como é que prova para os amigos dela? Pior, como é que prova para os sacerdotes judeus? Como é que prova para os zelotes que uma mulher que tivesse filho fora do casamento, o que deveria acontecer? Quem é bom de Antigo Testamento, o que deveria acontecer? Apedrejada. Maria sabia disso, sim ou não? Sabia, meus irmãos. Maria estava feliz aqui, com um X na cabeça. Maria estava engrandecendo a Deus, mas por trás, ela sabia que ela haveria de sofrer inúmeras perseguições, a começar dentro da sua casa, a começar dentro da sua família, a começar dentro dos seus amigos, a começar dentro da sua própria antiga religião, que não iria acreditar no relato de que ela estava carregando o fruto sagrado, a promessa do Salvador. Meus irmãos, a vida de Maria não era doce. Nós estamos diante de uma mulher que estava vivendo dias difíceis e, ao mesmo tempo, louvando a Deus e vivendo os dias mais alegres da sua vida. Como pode? É o molho agridoce. Como pode? Os dias mais amargos de uma mulher que, se fosse encontrada por um sacerdote, seria apedrejada, seria morta. Como que pode uma mulher que estava com X nas costas? Como que pode uma mulher que estava vivendo dias difíceis? No mesmo instante, no mesmo dia, ela cantar a Deus, dizendo: a minha alma engrandece a Deus e o meu espírito exulta ao Senhor. Como pode, meus irmãos? Como pode isso? A música, meus irmãos, que Deus coloca dentro de nós, não é por causa de nós, e não por causa das situações que estamos vivendo, mas é apesar de nós, e apesar dos dilemas, é apesar das dificuldades, mas por causa da obra de Cristo. A razão da nossa canção não é se as coisas estão indo bem, não é se as pessoas estão me afirmando, não é se as pessoas estão me amando, mas é se estou obedecendo a Cristo, e por causa da boa obra de Cristo, a minha alma engrandece e o meu espírito exulta ao Senhor. A música, ela tem 3 funções: ensinar, já falamos, encorajar. Um caráter que aconteceu aqui na vida de Maria foi que a canção dela estava encorajando a fé dela. Ela cantava, e à medida que cantava, ela era fortalecida. Ela era fortalecida, irmãos. O espírito dela exultava e engrandecia o nome de Deus. Nós vamos ver, meus irmãos, que o pai da Reforma Protestante, Martinho Lutero, era um homem de muita oração e de muita música, de muita adoração. Disse que Lutero orava 2 horas por dia. E quando perguntavam a ele como era a sua rotina de oração, Lutero falava assim: quando meus dias são normais, eu oro 2 horas por dia. Mas quando eu tenho muita coisa para fazer, meu dia está agitado, eu tenho muito compromisso, aí eu oro 4. Ninguém entendia como que ele organizava isso. E dizem que pela manhã ele ministrava o catecismo menor. Sabe os catecismos que a igreja tem hoje? Nasceu com Lutero, começando, ensinando para os filhos dele, antes do amanhecer do sol.
ensinando o catecismo menor, que nada mais era do que um compilado das perguntas dos seus filhos, das crianças, dos amigos dos seus filhos, que faziam a respeito do evangelho. E ele começava a documentar essas perguntas, documentou essas perguntas e chamou de catecismo menor. E começou a ensinar os adultos através das perguntas das crianças. Incrível. Porque as crianças fazem as perguntas que os adultos têm vergonha de fazer. Não é verdade? Então, nada mais, nada menos do que esse homem fazia isso. Agora você pode olhar para Lutero e pensar assim, cara, esse cara é o brabo, né? Pastor, você está falando que esse cara em dias corridos orava 4 horas? Eu luto para abrir a Bíblia. Eu não vou nem dizer minutos de devocional. Eu luto para fazer um devocional. Em dias corridos, tem um texto de Lutero revelando a humanidade dele, que ele não era anjo também, e ele escreveu para o barbeiro dele, o Pedro Beskendorf, e ele escreveu uma carta para o barbeiro dele, falando bem assim, Pedro, às vezes sinto que por causa das preocupações de pensamentos alheios, fiquei frio, e perdi a vontade até de orar, pois a carne e o diabo constantemente dificultam e impedem a minha oração. Irmãos, impressionante que até mesmo um gigante da fé como Lutero, ninguém menos do que o pai da reforma, sofria desânimos e lutava com desânimos na sua vida de oração. Ele passava por dificuldades. E sabe o que ele fazia quando ele enfrentava dificuldades? O mesmo testemunho de Lutero, ele diz, quando ele está passando por esses dias difíceis, ele diz assim, eu vou reler as palavras dele aqui para nós nessa manhã. Nesses momentos, a qual ele citou ali em cima, pego o meu livro sagrado, vou para o meu quarto, conforme o dia e a hora, procuro um cantinho sossegado e passo a recitar para mim mesmo, oralmente, trechos dos Salmos, os 10 mandamentos e, dependendo da minha disponibilidade de tempo, diversas citações de Cristo, de Paulo, dos profetas, tudo como eu fazia para ensinar as crianças no catecismo. Ou seja, ele começava a pregar para ele mesmo. Ele não começava a querer encontrar refúgios, né? Eu estou triste, o que eu preciso será? Compras, shopping, presentes. Eu preciso que o meu marido me mime para ficar feliz. Eu preciso que a minha esposa, que eu chegue em casa e a casa esteja arrumada. É por isso que eu fico feliz. Eu preciso que as coisas estejam em ordem. Eu preciso que a conta esteja paga. É isso que eu faço para ficar feliz. Vendo as coisas visualmente na minha frente, dando certo. Lutero nos ensina que o lugar da satisfação na sua alma descansava no mesmo lugar que descansava a alma de Agostinho, no colo de Deus. O colo de Deus é o lugar de descanso para a nossa alma. Irmãos, isso eu não estou fazendo apologia, deixa eu dar aos maridos, né? Não estou falando apologia de defender as mulheres, né? Para eu sair aqui amado do sermão. Não estou falando para você, querido amado da minha vida, varão valoroso, homem de Deus, que faz devocional todo dia, que ora pela sua esposa, colocando a mão na cabeça dela, né? Como um pastor tem que fazer, né? Já fica um ensinamento aí, né? O homem ora pela sua esposa com a mão na cabeça dela, protegendo ela dos ataques de Satanás. E não estou falando para você não, meus irmãos. Não estou falando para você não cuidar dela. Não estou menosprezando a importância de um bom jantar. Na verdade, isso também são centelhas da graça que muitos de nós homens precisamos fazer. Muitos de nós homens precisamos ter disciplina com isso. Mas nós precisamos entender, irmãos, que apesar disso, ainda que estejamos fazendo isso, o primeiro lugar mais importante para a nossa alma ser encorajada é no Evangelho. É no Evangelho de Jesus. É neste lugar. É no colo de Deus. É neste lugar que Agostinho deitava sua alma, que Lutero deitava sua alma e que nós nessa manhã também somos convidados a deitar a nossa alma. Isso. Os mesmos apóstolos também deitavam suas almas, deitavam suas cabeças, reclinavam-se sobre Jesus e descansavam em Cristo Jesus. Da mesma forma, somos chamados a este lugar.
por último, penúltimo, na verdade, a razão do Cântico de Maria nos oferece o conteúdo da nossa adoração. O conteúdo da nossa adoração, olha comigo no texto ali, versículo 49. Olha que interessante, gente, que nós temos uma hermenêutica aqui, uma interpretação do texto muito bonita. O versículo 49, 50 e 51, esses 3 versículos apenas. 49 diz assim, ó: pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é seu nome. 50, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Terceiro, ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Só daí, temos 3 coisas do cântico aqui de Maria. Primeiro, ela está celebrando que o Deus fez grandes coisas em meu favor. E ela usa um termo para Deus, na sua Bíblia está poderoso com P maiúsculo? Quem está? Levanta a mão comigo assim para eu entender. Estamos na mesma página. É isso? Poderoso com P maiúsculo? Olha que interessante. O termo aqui, irmãos, não é Senhor, que poderia ser Senhor. Poderia ser Salvador, na verdade, porque o contexto também é de salvação aqui. Mas é interessante que Maria vai usar o termo poderoso para se referir a Deus, né? E é interessante que, por que poderoso? Se ela está vivendo uma experiência frágil, ela está ficando grávida. Uma experiência de, aparentemente, fragilidade da mulher. Onde a mulher se sente frágil, onde ela se sente, né, mais sensível, onde ela está passando por uma experiência de fragilidade da vida. E ela diz, poderoso ele é, grandes coisas ele fez. Como que pode isso? A respeito disso, meus irmãos, nós temos algo muito interessante. Que Deus, quando Ele trabalha na nossa vida, por intermédio das coisas mais frágeis, Ele expressa o quão poderoso Ele é. A história da encarnação de Jesus, do Deus que se fez carne, nada mais é, meus irmãos, do que o Deus poderosamente invadindo a nossa fragilidade, as nossas maiores fraquezas e colocando o cetro do quão poderoso Ele é. Que por intermédio da vida frágil do ser humano, emoções frágeis, vidas frágeis, dificuldades, Deus, Ele é poderoso e Ele se mostra poderoso em nossa vida. Verso 50, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Maria aqui estava vivendo, meus irmãos, o cumprimento da promessa dada lá em Gênesis. Quem lembra? Nós estamos vindo de sermão em Gênesis, não é verdade? Você percebeu que Gênesis é a primeira história do Natal? Isso mesmo. Gênesis é a primeira história do Natal, do advento, do conto, do início dessa história, de que um dia viria o Salvador. De que um dia viria o Salvador por intermédio da semente da mulher. O homem peca no capítulo qual de Gênesis? Quem lembra? Capítulo... Ai, meu Deus. Capítulo 3, aleluia. Em que capítulo que Deus promete a redenção? Capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, em Êxodo? No mesmo capítulo. É isso mesmo. No mesmo capítulo que o homem peca, Deus já diz assim, e virá da semente da mulher aquele que irá pisar na cabeça de Satanás. Aleluia. Esse dia chegou, meus irmãos. Esse dia chegou. Maria está vivendo o cumprimento da promessa dada muito antes de Abraão, dada a Adão e Eva, o primeiro casal, de que um dia viria o Salvador, que iria pisar na cabeça da serpente. Por isso que a misericórdia de Deus se estende de geração em geração, que alcança até Maria, e agora alcança todos nós, não por causa de Maria, mas por causa de Cristo. Para fecharmos o nosso sermão de hoje, diz assim, o cântico de Maria nos convoca a nos comprometer com Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, Deus nos convoca a não apenas a participar do culto, mas de celebrar o culto a Ele.
Irmãos, Deus não te chamou apenas para participar do culto. Deus te chamou para celebrar o culto. Não sei se vocês lembram, mas no primeiro ponto vocês lembram que nós trabalhamos a importância da música na Bíblia? De que não basta apenas decorar o que é o Evangelho, é necessário celebrar o Evangelho. Da mesma forma, não basta apenas vir à igreja, é necessário celebrarmos a Deus quando estamos na igreja. Tem muitos cristãos que vão cair direto do inferno dos bancos da igreja. Assim como tem muitos sacerdotes, homens de Deus, que vão cair dos seus púlpitos direto do braço de Satanás, falando obrigado por enganar aqueles que acreditavam na teologia da prosperidade. Obrigado por ser meu mensageiro. Muito obrigado, meu servo bom e fiel. Agora receba o seu galardão. Sofra eternamente na mão do Messias. É uma brincadeira, gente. Fiquem calmos. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Irmãos, o que eu quero dizer? Nós temos um rigor para ser membro aqui na nossa igreja, não é verdade? Mas sabia que ser membro de igreja não salva? Ser membro de uma igreja nada mais é do que uma expressão de obediência à nossa salvação. Mas não é a carteirinha de membro que me salva. O que me salva é a obra de Cristo, amém? É a obra de Cristo. Portanto, você pode estar no hall de membros da igreja imaculada da escatologia, do Apocalipse, da mulher madura que Jesus vai voltar a buscar. E se você viveu uma vida cristã dualista, uma vida na igreja e outra no mundo, sabe onde você vai passar a eternidade? No mundo de Satanás. No sofrimento eterno. Eu sei que dói, eu amo vocês, e como pastor, assim, eu olho o olhinho de vocês, pastor, né, meu Deus. Mas eu preciso dizer a verdade, porque os melhores remédios são amargos e não doces, assim como os melhores cafés não precisam adoçar. Da mesma forma, irmãos, o Evangelho é a boa notícia da parte de Deus, que nos chama a viver um relacionamento com Ele de verdade. E posso dar um encorajamento aos irmãos? Culto cristão é o ápice da nossa vida cristã. Sabe por quê? Porque muitas coisas irão passar na nossa vida. John Piper disse que até missões irão passar. Pregação irá passar. Ajuda humanitária irá passar. Até o ensino do pastor, teologia vai passar. Sabe o que nunca vai passar? Repete comigo: adoração. Isso nunca irá passar. A tese dos teólogos irá passar. As ajudas humanitárias, as missões irão passar. Sabe o que nunca irá passar, meus irmãos? Adoração. Isso nunca irá passar. Nós somos chamados por Deus, queridos, a nos comprometer com Ele. E o culto cristão é um chamado de Deus para nos comprometer com Cristo de maneira radical, de maneira por inteira. Muitas vezes, irmãos, nós sofremos pressões ao estar na igreja. Nós sofremos pressões ao estar no culto. Nós lutamos contra o sono. Nós lutamos contra a preguiça. Nós lutamos também contra Satanás e seus demônios, que querem que a gente esteja em qualquer outro lugar, menos reunido com o povo de Deus. Você sabia que o culto cristão não é apenas uma rememoração, é uma redramatização. Na verdade, melhor dizendo, é uma antecipação do céu no presente. Porque o que faremos eternamente se não reunidos? Com pessoas diferentes, isso mesmo. Com pessoas que eu não conheço. E igreja não é o ser igreja com meus melhores amigos. Igreja é ser igreja do céu, que é com pessoas que eu não conheço, mas que eu me uno por causa de Cristo, e canto por causa de Cristo, e celebramos dessa forma, experimentamos pequenas doses no presente, daquilo que um dia será para sempre na eternidade. O culto cristão é uma antecipação do céu na terra, é uma dose da eternidade no presente.
Portanto, tenha compromisso com o culto cristão. Se prepare um dia anterior. Prepare seus filhos para o culto cristão. Prepare seu emocional para o culto cristão. Claro, pastor, você quer que eu seja os puritanos, que se preparavam para o domingo no sábado, final da tarde? Se assim servir para você, ok. Mas eu não estou falando nessa radicalidade. Eu não estou falando nesse nível. Eu estou falando do nosso compromisso de nos preparar para o culto cristão. De que nós somos chamados por Deus para cultuar. De que o culto forma os nossos amores. O culto forma o nosso pensamento. E o culto cristão é o meio pela qual nós expressamos de maneira visível a graça invisível tocada dentro de nós. Amém? Igreja como arca de Noé. Dentro dela fede, mas é melhor estar dentro dela salvo do que fora dela mar aberto na perdição. Amém? Que Deus nos ajude. A história do Natal é a história do Deus que vem para o nosso mundo e diz: este é o meu mundo, eu sou Senhor poderoso sobre todos, e agora vivam para o louvor da minha glória. Amém? Que Deus nos ajude.